Hoje, qual é o limite da nanotecnologia? Ele é infinito ou não, por enquanto, pela tecnologia, tem um tamanho que você não consegue diminuir mais do que aquilo? Excelente pergunta, principalmente vindo de um arqueólogo. Porque... Rodrigo Silva e Shimon Eliav falam sobre como a tecnologia pode ajudar nas descobertas arqueológicas, nanotecnologia e mais. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí o que achou do assunto. De como a nanotecnologia pode interagir com a arqueologia e um ramo usar as ferramentas do outro. Especificamente, Douglas perguntou, como que a nanotecnologia pode ser usada em manuscritos antigos? Pode ser que alguém, como o Rodrigo aqui, ele descobre aqui uma folha, tá, que não dá para ler. Não dá para ler, a letrinha está malemar depois de não sei quantos mil anos, dá para ver lá que tem alguma coisa. Eu posso pegar isso, posso levar até no mesmo aparelho, tá? E é tão sensível, tá, que eu posso detectar a diferença de altura onde estavam as letras, ou para mais ou para menos. E aí, aquilo que era impossível de ser lido pela falta da tinta, eu consigo ler pela diferença pelas diferenças de altura. Ou seja, ele consegue medir a altura da tinta. Isso. Inclusive tem um trabalho no museu que você não pode esquecer, que você vai nos ajudar. Nós temos uma escrita lá antiga, que a gente não está conseguindo ler mais, que é um hebraico muito antigo, e alguns estão achando que até nem é hebraico, seria um texto de execração egípcio. Olha... E a gente vai passar justamente uma parceria aqui para tentar ver se a gente consegue ler essa tinta que já está quase apagada e confirma realmente se ela é antiga ou não. Então isso é muito interessante, esse trabalho de parceria entre arqueologia e outras áreas, né? No caso aqui com a nanotecnologia, já fiz com a USP com termoluminescência. E vocês podem também, já que a pergunta dele é de preservação de manuscrito bíblico, você pode, assim como tem a letra gravada naquele... vou chamar de chip, entre aspas, você pode também colocar, por exemplo, fotografia dos manuscritos do Mar Morto, como a gente tinha um microfilme antigo? Sem dúvida. Então a preservação... É só uma questão de custo. Por que a gente fez... por que essa empresa, né, NanoJR, investiu em fazer a Bíblia? Da mesma maneira que o Gutenberg, né, ele fez a Bíblia. É claro, Gutenberg fez a Bíblia porque ele amava a Bíblia, tá? E ele reconheceu o valor da Bíblia. Mas... no final do dia, ele tem que pagar o funcionário dele. É verdade. Né? Ele fez com uma visão comercial, tá? E então também a gente desenvolveu esse produto que está baseado na Bíblia, mas se vier alguém, tá, e pedir para a gente desenvolver um produto ou um artefato como esse, é possível. Você sabe que o Gutenberg morreu na miséria, né, coitado? Sério? Não sabia, não. Porque foi o seguinte, o bispo de Paris comprou uma Bíblia na mão dele. E um outro político lá, não sei se é de Paris também, comprou um ministro, alguma coisa assim. E o bispo, conversando com o outro, falou assim, rapaz, eu comprei uma Bíblia na mão do Johann Gutenberg. Ele falou, eu também comprei, mas como é que ele conseguiu copiar duas tão rápido assim, né? Já começou a estar. Traz a sua para eu ver. Aí, idêntica. Quando começaram a olhar e viram que era idêntica, porque um manuscrito não vai ser idêntico ao outro, mas aquela estava idêntica até nos detalhes. Aí um olhou para cada um e falou assim, bruxaria. 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 Uau. Aí, para não ir para a fogueira, o Gutenberg teve que abrir todo o segredo dele ele fez. E ele acabou não morrendo bem. Mas antes da pergunta, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. O Leucipo, que é lá da escola atomista grega, ele e Demócrito, um dos dois, eu não lembro qual dos dois agora, eles desenvolveram na Grécia a escola atomista, que da onde vem a ideia de átomo. Eles diziam o seguinte, que você só pode partir uma maçã porque tem espaço entre elas. Aí, agora eu não lembro se era o Leucipo ou se era o Demócrito que fazia esse teste. Ele falou o seguinte, olha, eu posso partir a maçã aqui, e por que eu parto a maçã? O filósofo fazia essas perguntas assim, tem sentido, né? A única resposta é porque tem espaço dentro dela, por isso que a lâmina passa. Tá bom? Mas eu posso partir a maçã em 2, em 4, em 8, em 16, até 32, chegar no até chegar num elemento que eu não vou conseguir partir mais, por isso que chamaram o nome de átomo, não divisível.
Com o tempo, verificou-se que esse nome até é errado, porque o átomo pode ser dividido como tem as partículas subatômicas. Uhum. Você mostrou, por exemplo, a semente ali, pequenininha, você mostrou a letra pequena, só que se eu ficar do tamanho daquela letra, eu consigo imaginar uma coisa menor. Sim, sim. Hoje, qual é o limite da nanotecnologia? Ele é infinito ou não, por enquanto, pela tecnologia, tem um tamanho que você não consegue diminuir mais do que aquilo? Excelente pergunta, principalmente vindo de um arqueólogo. Eu não sei se ficou complicada. Não. É pergunta super relevante. Por quê? Talvez vocês não saibam, mas existe uma lei, chama Lei de Moore, que é um camarada lá da década de 60, que ele viu que a cada 2 anos a quantidade de transistores dobrava, ou tinha uma razão que a quantidade de transistores ia aumentando e o número vamos falar assim, a complexidade do chip ia aumentando porque os transistores iam ficando cada vez menores. E ele falou, olha, a razão é tanto. Essa lei, ela continua até hoje, passados 40 anos. E se você olhar um gráfico, né, começou lá com as linhas do transistor, tinha 10 micrômetros, e hoje essas linhas, elas têm 7 nanômetros. E aí vem a sua qual é o limite? Até onde isso vai? Porque a indústria de semicondutor ela é bem sucedida porque cada vez mais ela foi diminuindo e foi fazendo mais barato, foi cabendo mais chips na mesma lâmina ou de mais silício. Informação no mesmo chip. Isso, e aí os microprocessadores foram ficando mais poderosos e assim por diante. Qual o limite? O limite é o seguinte, existe um limite, vamos falar assim, de quanto você pode fazer as linhas, tá? Que é uma tecnologia que chama-se litografia. A propósito, lito é pedra, né? Grafia é grafia. Escrita. E eu tenho uma aula sobre isso que é muito joia, né? Que começa lá com o homem, lá na caverna, né? E vai parar aqui na Intel, né? Mas hoje em dia, para se fazer isso, eles usam umas máquinas super complicadas e o limite que se chegou hoje é em torno de 5 nanômetros. E já se fala em 2 nanômetros. Qual o limite? O limite é o seguinte. Quando você tem um transistor, os primeiros transistores, eles tinham assim condutores, né, que passava lá uma corrente, tá? E essa corrente de elétrons, existe uma média, né? A grande maioria dos elétrons vão naquela direção, então as leis da eletrônica e da eletricidade funcionam bem. Conforme você vai fazendo menor, essa corrente de elétrons já não é mais uma corrente. É um lançamento balístico de elétrons, ok? Já não tem mais um monte de elétrons, tem alguns elétrons passando. E aí a gente começa a esbarrar em efeitos que não se via, ok? Não se viam em transistores maiores, mas nesses transistores que são tão pequenos, esses efeitos, que são chamados efeitos quânticos, começam a fazer diferença, começam a atrapalhar. E a Intel e as grandes empresas já perceberam que essa regra de fazer menor, cada vez menor, vai ter um fim. Vai chegar uma hora que esses efeitos quânticos vão atrapalhar mais do que ajudam. E aí os transistores não vão mais funcionar. Então a saída que eles tiveram, né, se vocês repararam, né, em vez de fazer menor, agora tem os processadores com 2 core, 3 core, núcleos, né? Ou seja, eles estão colocando em paralelo, tá? E, em paralelo a isso, os pesquisadores de todo mundo estão correndo atrás para procurar uma nova tecnologia. Uma tecnologia que substitua o jeito de fazer microprocessadores, né? E aí vocês certamente já ouviram, né, de computadores quânticos e tudo mais, que está engatinhando, entendeu? Mas assim, é a busca pelo próximo passo, tá? Que a indústria já sabe que vai chegar uma hora que quando eles chegarem assim
talvez perto ali de 1 nanômetro, os condutores já não vão mais ser condutores, a corrente elétrica já não vai ser corrente elétrica, e aí vai ficar impossível de fazer os devices.